Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar com o nosso cronograma de estudos online e eu vou iniciar esse estudo com uma prece. Amado Mestre Jesus, nós nos reunimos aqui para aprender, para refletir, para compreender melhor as leis de Deus, o roteiro de evolução que tanto necessitamos para a nossa felicidade. Nós abrimos, Senhor, nossos corações para o conhecimento do Teu Evangelho, da doutrina espírita, que tanto nos consola e que nos auxilia a trilhar esse roteiro de felicidade, de paz, de amor e caridade. Que em nosso estudo nós possamos ser auxiliados pela espiritualidade amiga e que juntos possamos construir conhecimentos que servirão para nós como base da nossa caminhada evolutiva. Senhor Jesus, abençoe principalmente nesse momento as pessoas que mais precisam e que as boas energias do nosso estudo sejam para os espíritos encarnados e desencarnados sofredores um ponto de luz. Que assim seja. Então, gente, o tema de hoje é a influência dos espíritos em a natureza. E é um tema bastante legal, porque a gente vai falar muito sobre a atuação dos espíritos nos fenômenos naturais, em situações cotidianas que a gente não percebe, e a gente vai falar também sobre muito da mística, né, que envolve esse tema. Então, esse é um tema bem interessante, principalmente para mim, porque eu era daquelas crianças que acreditavam em fada, acreditava em duende, acreditava em gnomo, e eu achava esses símbolos do cuidado com a natureza muito fortes, muito potentes, né? E a gente vai crescendo, vai começando a ver a vida de outra forma, e aí quando eu pensei nesse tema, eu falei, deixa eu revisitar aquela Taíla lá da infância, que via o mundo como esse lugar mágico, né? De seres realmente encantados, diferentes, que estavam aí atuando na natureza. E é claro que o estudo foca numa visão espírita, então a gente vai buscar, nesse sentido, refletir sobre como que a doutrina espírita entende, né, junto com as outras tradições e as outras culturas, mas tentando diferenciar o que a gente entende como doutrina espírita, raciocínio e processo de pesquisa, né, série dedicada do nosso codificador, e também nas obras subsidiárias, e o que é a tradição, a mitologia, a fantasia e aquilo que é muito cultural, né? E no planeta Terra a gente tem uma diversidade imensa de culturas que tratam desse tema de formas diferentes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os dois e eu acho que vai ser bem interessante. Então, primeiro, né, falar de mitologia e mitos. Mitologia é o estudo dos mitos, histórias e lendas de uma civilização ou cultura particular, que compõem sistemas de crenças. O mito é um relato fantástico, misterioso da tradição de um povo. Podem ser protagonizados por seres que caracterizam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Então, né, o sistema de mito, a mitologia, ele acaba sendo base para muitas crenças e para muitos valores, né? Então, quando a gente pensa que os seres mitológicos, eles caracterizam forças da natureza, aspectos da condição humana, a gente está falando de uma simbologia muito forte que rege muitas vezes o senso de moralidade, o senso de justiça, o senso de amor, né? O senso de
enfim, diversos valores que realmente são os pilares de uma sociedade. Então, quando a gente pensa no Sol como um ser, como um astro, e para além disso, como um ser mitológico, ele pode ser associado, né, à vida, ao nascimento do novo dia, e aí as culturas que foram observando o Sol e vendo as lições que ele traz, podem começar a criar narrativas que vão falar de realmente valores morais, valores da nossa conexão com o planeta Terra, da nossa conexão com a divindade. Então, quando a gente pensa em mitologia e em mito, a gente está falando sim de uma conexão da matéria com algo sobrenatural, com algo que foge, né, dos sentidos humanos aí, biológicos, e que começa a acessar o nosso imaginário, o nosso inconsciente, os aspectos mediúnicos e tudo isso, né? São narrativas com altíssimo teor simbólico, né, que a gente acabou de falar, e que envolvem forças sobrenaturais, divindades e buscam tratar de temas como a criação, deuses e deusas, figuras heróicas, monstros e demônios, animais, o mundo subterrâneo, jornadas, buscas e provações, pós-vida, mundos destruídos e etc. Eu gosto de colocar aí uma observação sobre Jung e as teorias, né, que Jung tecia e elaborou, pensando aí nos arquétipos, né, que são aquelas figuras centrais, são aqueles modelos ou padrões que se repetem nas culturas e que formam aí bases muito sólidas para a nossa construção humana, né? Então, quando Jung fala do arquétipo da mãe terra, o arquétipo da mãe nutritiva, aquela mãe que acolhe, aquela mãe que nutre, aquela mãe que envolve a todos nós, ele está falando de que todas as civilizações apresentam algum tipo de relação com essa figura. E às vezes essa relação está vinculada, por exemplo, à terra, às vezes à lua, às vezes a uma personalidade heróica, às vezes a uma deusa, né? Então a gente vê, por exemplo, que na nossa doutrina cristã, no cristianismo, a figura de Maria, ela está aí emblematicamente colocada nesse arquétipo da mãe, a mãe nutritiva. E então esse arquétipo que está presente em várias civilizações, ele nada mais é do que uma maneira que nós seres humanos encontramos de simbolizar e de organizar a nossa compreensão do mundo. E a nossa compreensão do mundo parte desses valores, né? Então, um Deus forte, uma deusa materna, nutritiva, todas essas ideias, elas são um relance, né, intuitivo que a gente tem daquilo que permeia a ideia de mundo, né? Então a gente vai construindo aí ao longo das civilizações, das eras, das tradições, da herança cultural, a nossa compreensão de mundo, e a gente vai lapidando, aperfeiçoando e cada vez mais entendendo com a profundidade, com maior profundidade, esses arquétipos, essas noções, essa mitologia. E a doutrina espírita então vem buscar dar continuidade a esse processo de tanto raciocinar, quanto pesquisar, quanto compreender de maneira cada vez mais aprofundada esses conhecimentos humanos. Então, os mitos de criação, eles fornecem, né, subsídios históricos, antropológicos e sustentam as estruturas sociais, a relação dos seres humanos com o mundo natural, com as questões de vida e morte. Então, quando a gente fala de mitos de criação, é pensar que cada sociedade tem a sua ideia de como o mundo foi criado, de como que o mundo se constituiu, quem são os seres, quem são os entes sobrenaturais que atuaram na criação do mundo. E cada sociedade vai encontrar uma maneira de fazer isso simbolicamente, né? E aí isso vai encerrar lições morais. O mito de deuses e deusas, então a gente tem aí, né, as civilizações politeístas e as civilizações também monoteístas e a construção dessa ideia de divindade, né, que pode estar muito ligada com histórias fantásticas e mirabolantes
e pode também estar ligada a outro tipo de senso com a realidade, outro tipo de noção de compreensão de mundo, enfim, todas as culturas cheias e ricas, né, em manifestações é, é, históricas, em contos, em fábulas, e todas essas fábulas elas realmente fornecem para a gente um histórico do nosso crescimento social, antropológico, filosófico, né? O mito de monstros e demônios, para a gente entender a compreensão de bem e mal, para entender a complexidade do que existe entre o bem e entre o mal. Por que que tem sociedades que são baseadas nessa polaridade de uma coisa é certa, outra é errada, uma é bonita, outra é feia? E por que que tem sociedades que pensam que entre o que a gente considera certo e o que a gente considera errado, tem uma gama de coisas que permeiam, né, uma complexidade humana. Então, tem sociedades que nem estipulam que é preciso existir um bem e o mal. Elas entendem como diferenças, né, diversas formas de compreender a vida. Então a gente vai percebendo que tudo isso tem a ver com a construção da mitologia e da compreensão do ser humano, né? O mito dos animais, para entender a relação que os animais têm com a gente, as lições que eles podem nos dar, o mito do mundo subterrâneo, né? Como que a gente encara o pós-vida, a morte, para onde que a gente vai, as jornadas, buscas e provações. Então a gente tem a figura do herói e os testes morais que esses heróis vão passar para se concretizar como figuras de força, como figuras de autoridade, como figuras de superação, e como que esses mitos nos estimulam a seguir em frente. Então, a gente tem em todas as sociedades também, todas as civilizações, essa construção do mito do herói. E o pós-vida, né, que vai tratar de temas como diversidade do plano espiritual, corpo físico depois da morte, julgamento, né, o que se faz com cada ser humano e com a história que ele construiu com as suas escolhas, né, a reencarnação, a sobrevivência do espírito, né, o destino do ser humano depois de deixar a Terra. E aí a gente agora vai pensar um pouquinho que essa compreensão ela pode ser estudada pelo viés da doutrina espírita quando a gente entende que a doutrina espírita valoriza muito a história do ser humano como um registro mesmo da nossa evolução, do nosso progresso, do nosso aperfeiçoamento. Então, existem várias culturas que chamam esses seres envolvidos nos fenômenos da natureza de elementares, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementares. A tradição informa a existência de seres genericamente denominados elementais, que a rigor não existem corporificados no plano físico, mas que podem se tornar visíveis aos encarnados. São seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza. Só tomar um pouquinho de água, gente. Além do plano físico, são veículos da vontade criadora, potenciadores das forças, leis e processos naturais. Os elementais não são considerados membros da espécie humana, propriamente dita, mas muito próxima a esta. Em termos evolutivos, representariam possivelmente um elo imediatamente anterior por apresentar certas características que estão presentes no ser humano. Então, aqui está falando que esses seres elementais, que estão diretamente ligados aos planos divinos para a natureza e os processos naturais e a concretização das leis da natureza aqui no plano terrestre, eles seriam seres que não são exatamente humanos, né? E que possivelmente são seres que estão no estágio anterior ao estágio humano e que estão aí auxiliando, né, nos processos naturais e estão vivendo uma fase intermediária. Em uma entrevista de Divaldo ao Mensageiro, uma revista espírita cristã, tem a seguinte pergunta: existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Então eles perguntam para o Divaldo, né, na opinião dele, se esses espíritos existem. E Divaldo responde sim. Existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza.
Então, olha a resposta dele. Existem espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas, eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada, fazendo parte mitológica dos povos e tornando-se alguns deles deuses que se faziam temer ou amar. Então, Divaldo, ele já fala que existem espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza e fala que em outras épocas, em várias épocas da humanidade, eles foram conhecidos com nomenclaturas variadas, né? E muitas vezes associados a divindades. Qual é o estágio evolutivo desses espíritos? É a pergunta da revista, né, do Terceiro Milênio. Alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, que se lhes submetem docilmente, elaborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem os fenômenos da natureza. Então, Divaldo está falando que os espíritos que contribuem para os fenômenos da natureza eles podem ser de elevada categoria, atuando como dirigentes, atuando como organizadores e planejadores dos fenômenos em si, ou eles podem ser menos evoluídos, colaborando como subordinados, como comandados, e que eles se submetem docilmente, né, a esses comandos, porque são espíritos de menor inteligência e por isso eles vão seguir os planos que os espíritos superiores vão traçando para eles, né? Outra pergunta. Estes espíritos se apresentam com formas definidas, como, por exemplo, fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros e etc.? E aí, Divaldo responde: alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se não raro com formas especiais, pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. E aí eu vou fazer aqui um recorte para o livro Libertação, que em dado momento, quando André Luiz está se encaminhando, né, para aqueles espaços no umbral que são extremamente inferiores e que são espaços muito difíceis, né? São espaços de grande dor e uma relação de poder muito cruel, né, entre os espíritos superiores intelectualmente e aqueles que são dominados. A gente vê ele narrando a presença de espíritos que ele fica na dúvida em que categoria estariam, porque não eram espíritos propriamente humanos e tinham baixa estatura, eram espíritos um pouco diferentes. E aí ele não fala detalhadamente como são esses espíritos, né? E eu imagino que tem um propósito ele não ficar falando. Eu acho que tem muito a ver com não contaminar o nosso psiquismo, a nossa imaginação mais contaminada do que já tá, porque a gente já tem aí, né, uma gama de inspirações não positivas, né, que partem dessa mentalidade inferior que tá pairando no planeta Terra, né? Então a gente tem aí os filmes de terror, a gente tem aí os contos de horror, e a nossa mentalidade consegue realmente pensar em coisas muito complicadas, muito difíceis e cada vez mais detalhadas nos requintes de crueldade, né? A gente vê isso e a gente sabe que isso é um espelho do que está acontecendo no plano espiritual. Então, o plano espiritual tem realmente espíritos em diversas condições, com diversas formas físicas e que estão submetidas aí a processos diferentes, né? Então, a gente sabe que isso é uma realidade, que isso é possível de acontecer, de terem espíritos com diferentes formatos, com diferentes organizações, né, físicas, né, perispirituais, por causa de diversos motivos. E aqui o Divaldo vai dizer
Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras encarnações humanas. Então, aqui, Divaldo vai falar que esses espíritos que ele acredita, né, foram denominados como duendes, fadas e gnomos, eles podem ter dimensões diferentes, eles podem ter formas diferentes, porque estão vivendo um processo intermediário entre o primitivo e o hominal, né? Então, por isso que eles acabaram ganhando nomes e figuras mitológicas para representá-los, né? Porque possivelmente a inspiração vem da nossa lembrança, do nosso inconsciente, ou mesmo, né, de percepções mediúnicas de espíritos que têm diferentes formas, diferentes organizações físicas e estão atuando aqui no planeta Terra. Os elementais são autóctones ou vieram de outros planetas. Autóctones é nativo, né? Aquele que nasceu naquele lugar. Então, povos autóctones são povos que nasceram aqui naquele lugar. E aí a gente vai pensar que povos imigrantes são aqueles povos, né, que estão indo e vindo de outros lugares. Então, basicamente, a palavra autóctone tem a ver com a origem. Então, se esses espíritos são originários do planeta Terra, ou se vieram de outros planetas. E aí, Divaldo, com todo o seu cuidado, né, com toda a sua cautela, ele de novo fala: pessoalmente acreditamos que um número imenso teve sua origem na Terra e outros vieram de diferentes mundos, a fim de contribuírem com o progresso do nosso planeta. E eu acho muito interessante a fala de Divaldo, porque ele fala a partir de estudos, percepções e compreensão, mas ele deixa claro que é uma maneira como ele interpreta tudo que ele já conhece, tudo que ele entende, né, da doutrina espírita. Ele não bate martelo e fala sim, não, porque esse é um assunto que é preciso ser sempre tratado com cuidado para que a gente não crie aí versões fantásticas que não contribuem para uma visão séria desse assunto. Então, assim, é muito complicado falar que existe fada, que existe duende, que existe gnomo, e as pessoas falam assim: a doutrina espírita acredita em fada, duende, gnomo. Não, né? A gente está tentando entender por que existem essas fábulas, por que existem esses mitos e como que alguns relatos que a espiritualidade nos traz comprovam que há uma relação entre a crença mitológica, que é fantasiosa, e a realidade espiritual, que é diversa e que realmente proporciona uma gama infinita de possibilidades. Né? Então, se há uma gama infinita de possibilidades, algumas dessas possibilidades podem ter inspirado as nossas crenças, as nossas tradições, os nossos mitos, né, de maneira alegórica e de maneira simbólica, foram sendo construídos, né, esses conhecimentos a partir dessas possibilidades que são diversas que o mundo nos proporciona. Que tarefas executam? Aí, Divaldo responde: inumeráveis. Protegem os vegetais, os animais, os homens, contribuem para acontecimentos diversos como tempestades, chuvas, maremotos, terremotos, interferindo nos fenômenos normais da natureza, sob comando dos engenheiros espirituais, e ele até coloca engenheiros espirituais aí em letra maiúscula, para entender que esses engenheiros espirituais são espíritos de alta categoria, são espíritos que entendem a profundidade, a complexidade da matéria, são espíritos que interferem ativamente na organização, na harmonia do nosso planeta sob o comando de Jesus, que é o nosso governador espiritual. Então, esses espíritos que estão aí como engenheiros espirituais, eles detêm um conhecimento profundo, um conhecimento gigantesco das propriedades da matéria, dos fluidos, do próprio fluido cósmico universal, e eles vão comandando outros espíritos menos evoluídos para poder realizar a enormidade que é o ciclo de vida do planeta, os ciclos de vida do planeta. Então, se a gente tem um planeta que tem uma
harmonia, que tem uma cadeia alimentar, que tem uma transitoriedade climática, que tem diversos sistemas e ecossistemas que se interligam, que se conectam, que contribuem entre si, e seres inumeráveis que também se encaixam perfeitamente na ordem da natureza, então a gente sabe que tem seres super inteligentes por detrás desse processo, encaminhando isso às ordens de Jesus, sob as ordens de Jesus. E aí esses espíritos que são mais simples, eles vão colaborar em pequenas tarefas que precisam ser feitas o tempo todo para que se mantenham esses fenômenos, esses sistemas e essas organizações, e com isso o nosso planeta possa se recuperar, que o nosso planeta possa consolidar processos de energia, né? Criar energia, consumir energia, e aí que a gente tem tudo que acontece no mar e nas suas inúmeras situações de ecossistemas, né? Então, as árvores, as plantas, os fungos, as bactérias, os vírus, tudo que acontece no nosso planeta precisa de ser arquitetado, precisa de ser organizado. Nada é fruto do acaso. O acaso não é inteligente. Então, esses espíritos que não têm essa inteligência estão atuando aí, né? Nesses fenômenos que são presididos por espíritos com uma inteligência maior. Então, vamos lá. Sob comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus, que não exerce ação direta sobre a matéria. Então, a gente tem que lembrar que está lá no Livro dos Espíritos. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, em todos os graus da escala dos mundos, para cooperarem com ele, atuando na matéria. E então, eu acho que aí a gente consegue entender que quando ele fala que encontra agentes dedicados em todos os graus e da escala dos mundos, a gente está falando que tem espíritos que são, sim, inferiores e que estão colaborando dedicadamente para o propósito divino, e tem espíritos superiores que também. E tem os espíritos que estão aí no meio termo, que podem colaborar ou podem interferir negativamente. E aí a gente puxa aqui, né, uma reflexão sobre a relação do homem com o planeta Terra, como que a gente não respeita, né, os processos da Terra, a gente não consegue se organizar, a gente não consegue se mobilizar, a gente não consegue realmente criar condições para que o nosso planeta ele se mantenha saudável, né? Então a gente pode aí citar uma infinidade de hábitos humanos e sistemas humanos que não colaboram e que ainda por cima destroem e fragilizam a saúde do nosso planeta. Então esses espíritos que estão atuando aí, procurando manter o planeta em equilíbrio, eles muitas vezes, apesar de serem inferiores na escala evolutiva, eles estão contribuindo imensamente mais do que nós, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num verme que vai fazer a limpeza dos dejetos e que vai devolver esses dejetos para a natureza de uma maneira reaproveitável, entendendo que aquilo que tinha de energia, de matéria, de potência em um corpo que morreu, em um corpo que parou, cessou a vida, ele está transmutando toda essa potência do corpo e levando para um outro local da Terra que precisa dessa potência. Então, quando a gente pensa, né, numa minhoca que come a terra e que o seu dejeto é o adubo, a gente está entendendo que a minhoca, com a pouquíssima inteligência que tem, sendo um espírito que ainda está ali nos reinos menos adiantados da escala evolutiva, ela coopera muito mais para a obra da criação e para a natureza do que nós. E vamos ali e compramos uma Tupperware de plástico. E esse plástico não vai ser, né, assim, não vai se decompor tão cedo. Meu copo, por exemplo, é de plástico. Então, assim,
A gente não consegue sair desse ciclo de destruição. A gente precisa de mobilização intensa e efetiva. E aí a gente começa muito lentamente, né? Porque tem sido um processo falar sobre ecologia, sobre sustentabilidade social, econômica, ambiental, né? Que são todos os processos de sustentabilidade em que a gente diz que a economia consegue girar, as pessoas conseguem ser envolvidas em um sistema justo de produção socioeconômica e que o planeta também possa ser beneficiado com uma produção sustentável. Isso é uma meta que a gente não vai atingir tão cedo, né? Já que a gente está baseada num mundo ligado ao consumismo, ligado à depredação, a essa visão do planeta como sendo um lugar que a gente pode consumir, que a gente pode explorar, né? Então é uma visão de alguém que acha que a vida é só agora e que as consequências dos atos não serão debitadas à nossa conta. Então é lógico que para a gente que é cidadão comum, não estamos aí como líderes políticos ou líderes de empresas, a gente tem menos condição de atuar de maneira massiva, mas a gente pode tentar aí atuar em favor da natureza de outras maneiras, né? Então, realmente repensando os nossos hábitos, repensando o que a gente compra, substituindo aquilo que a gente pode substituir por opções melhores, tentando evitar o acúmulo, tentando evitar o uso de materiais que são péssimos para a natureza. Então, a gente tem aí, hoje em dia, milhares de opções de você se repensar, né? Então, um dia eu vi que até cotonete agora já tem sem plástico, né? Assim que a haste é de um papelão reforçado. Então, assim, a gente consegue aos poucos repensar e todo mundo pode aí entender como que vai atuar, né? Às vezes você tem uma plantinha em casa, às vezes você tem um gosto por algum tipo de projeto social que envolva aí, né, sustentabilidade, é pensar que a gente tem uma roupa, poxa, por que não consertar e buscar, né, primeiro reparar a roupa ao invés de só jogar fora e comprar uma nova, pensar que a gente é muito imediatista nas nossas soluções, então a gente tem que começar a valorizar os produtores locais, as soluções que agora a gente não vai ver o resultado, mas daqui a alguns anos a terra pode estar muito mais equilibrada, né? Então, quando a gente pensa em a ação dos espíritos em a natureza, nós somos espíritos, nós estamos encarnados, mas a gente também tem que fazer uma atuação em a natureza que seja justa, que seja saudável. Então a gente vê, né, sistema de carona para poder gastar menos combustível, que é legal para o bolso das pessoas, porque elas podem se ajudar, né, gasolina tá alta e tudo, elas podem colaborar em comunidade e ao mesmo tempo podem fazer uma coisa que é muito útil para o planeta, né, que é entender que se está cada uma no seu carro, a gente tem uma emissão de gases poluentes muito maior. A gente vê, né, uma tendência para uma alimentação mais saudável, para uma alimentação à busca, né, de incentivo de uma alimentação cada vez menos tóxica, menos voltada para uma grande produção com muito agrotóxico e cada vez mais consciente sobre os impactos ambientais. É fácil? Não é, né? Não é fácil, nós não estamos ainda em condição de atuar como os engenheiros espirituais da natureza, mas a gente poderia tentar pelo menos se igualar ao verme, que não traz prejuízo. E é engraçado a gente pensar nisso, né? Que a gente como ser humano, a gente tem que aprender a lição como a minhoquinha, como um verme. A gente tem que aprender a lição do cachorro, do passarinho, né? Aquele pássaro que tem só o necessário mesmo. E é muito difícil, né? É muito difícil. A gente tem aí nossas dificuldades morais, mas é extremamente importante para a gente colaborar para o funcionamento, para a preservação e para a saúde nossa e do nosso planeta. Então, agora eu vou falar um pouquinho dessas nomenclaturas
E aí eu não vou entrar muito nisso, porque não é o foco da doutrina espírita, mas que eu acho que é super legal de talvez vocês visitarem o roteiro da FEB, por exemplo, né? Que eu me baseei o estudo num roteiro de estudo da FEB. Então lá na FEB eles têm assim uma bibliografia muito vasta com os vários nomes e significados desses seres aí que são simbólicos, e eu achei super legal. Eu acho que a gente tem muito para aprender dessas antigas fábulas sobre a nossa relação com o planeta, a nossa relação com a harmonia, né, natural, a harmonia do ambiente, do meio ambiente, porque principalmente esses povos das civilizações mais antigas, eles viviam essa relação com a natureza de maneira muito mais intensa, né? A gente tem um crescimento urbano que tem sido muito intenso nos últimos anos e um êxodo rural que é alarmante, né? Principalmente as famílias, né, de agricultura familiar, as pessoas que vivem do campo e pelo campo e no campo, a gente tem uma migração, um êxodo muito grande, né? Então, essas culturas ligadas a uma relação respeitosa com a natureza estão se perdendo cada vez mais. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa esse roteiro da FEB mesmo, que traz assim várias culturas de vários locais do mundo, falando da relação com os seres da natureza, da maneira como o ser humano respeitava os fenômenos naturais, a gente entende que tem aí um grau de ignorância, de não entender os processos científicos para que aquele fenômeno acontecesse, mas também há ali um grau de respeito porque é uma criação divina e porque é algo que está acima de nós, é algo que está além de nós. Deus nos emprestou esse planeta. Ele oportunizou que nós encarnássemos aqui para que a gente usufruísse de maneira consciente e respeitosa da criação. Então, quando a gente vê esses contos muito antigos que falam das fadas, dos elfos, dos faunos, de devas, e assim a gente vai pensando, nossa, quem são esses seres que protegem, que enganam caçadores? Aqui no Brasil mesmo a gente tem uma mitologia muito ligada às culturas indígenas, né? Que fala sobre seres que realmente lutam contra aquele que faz mal à natureza, que combatem, que enganam, que são até um pouco zombeteiros nesse sentido assim de sumir um instrumento de caça, de confundir alguém que está ali para colocar um fogo na mata. Então, são espíritos que vão usando de diversos artifícios, artimanhas, para defender algo que é muito maior do que nós e que a gente devia ser grato a Deus todos os dias. Então, se eu estou respirando, se eu estou viva, é porque existe um ar puro, é porque existe possibilidades para o meu corpo se nutrir com água, com alimento, é que existe modo, possibilidade material da minha encarnação acontecer. E a minha encarnação depende diretamente da saúde do mundo. Então, quando a gente vê as doenças que têm cada vez mais se crescido e se intensificado, ligadas ao mau uso, né, dos recursos. Agora que a gente sabe que a nossa água tem microplástico, que os animais que a gente come estão aí também extremamente, né, envolvidos nesses sistemas de dejetos, atritos, detritos tóxicos e agrotóxicos e também microplástico, a gente começa a entender o quanto que o povo antigo, que tinha esse temor e tinha esse respeito, inconscientemente entendia que a gente tinha que ter uma relação muito mais cautelosa, muito mais cuidadosa com a obra da criação. Ah, eles eram mais evoluídos que nós, Taila? Intelectualmente não. E como a gente sabe que nós somos esses povos, é só a gente resgatar, né? A gente não tá aqui pela primeira vez, ninguém aqui encarnou como ser humano de paraquedas e tá aí na primeira encarnação. Então é só a gente resgatar esse olhar cuidadoso e aprimorar esse olhar cuidadoso com a ciência, né? Então, se a gente tem possibilidade de fazer materiais plásticos que nos auxiliam, por que não gerar mais possibilidades desse material não prejudicar o planeta Terra, para que realmente a gente use aquilo que a gente precisa
com consciência e com respeito à obra da criação, né? Com respeito ao que Deus criou. Então eu acho muito interessante, no final eu vou deixar ali, né, as referências, e vocês vão lá no roteiro da FEB, e tem vários livros que eles indicam sobre mitologia, e cada um desses seres tem um papel importante nos fenômenos da natureza. E esses papéis importantes estão ligados a essa compreensão, a essa tradição milenar que tem se perdido de respeitar e de promover o encontro do ser humano com o meio ambiente. E eu acho que eu escuto muito uma frase de alguém que eu admiro muito, que é: a natureza ensina. A natureza ensina e a gente tem que aprender a ler nas linhas da vida. Então é ver realmente os processos naturais, as coisas que acontecem quando a gente estuda lá na biologia, o mutualismo, né? Como que as algas se unem a outros seres e aí começam a viver de maneira colaborativa, em que um se beneficia daquilo que o outro faz e vice-versa, e são relações tão harmônicas. Aí a gente vê, por exemplo, as relações parasitas, e a gente vê um exemplo de relação que é tóxica e pode levar, né, ao falecimento, à destruição de uma das espécies. Então a gente percebe que a natureza está ensinando aí aquilo que a gente pode fomentar, aquilo que a gente pode construir e aquilo que a gente tem que tomar cuidado, né? E a gente tem atuado muito como parasitas nesse sentido, né, do nosso planeta. Então, nós temos os gnomos, duendes, silfos ou sílfides, salamandras ou os espíritos do fogo, devas, fadas, elfos, gênios, faunos e por aí vai. Né? A gente tem aí os trolls, a gente tem os trasgos, a gente tem na cultura nórdica, uma infinidade. Aqui no Brasil a gente tem caipora, a gente tem vários elementos do folclore que são muito antigos e estão ligados também à contribuição e à valorização da natureza. São informações que revelam as nossas raízes culturais, a história da construção do pensamento humano ao longo das eras. Devemos, todavia, desenvolver um bom senso para sabermos extrair conhecimentos reais, efetivos do símbolo. De qualquer forma, verificamos que os mitos, as histórias mitológicas e as fábulas servem para demonstrar o mundo espiritual, ainda que cercado de fantasias e simbolismo. Então, muita atenção nesse sentido. Em O Livro dos Espíritos, verificamos que os fenômenos da natureza ocorrem com a supervisão, então a gente já falou isso bastante, né? E algumas vezes eles têm o homem como razão imediata de ser, mas também é frequente que terem por objetivo único o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Como assim, terem o homem por objetivo? Às vezes o ser humano precisa de um processo natural para dar uma chacoalhada aí, né? Então a gente vê, por exemplo, que quando foi preciso formar o corpo humano, isso está muito bem descrito no livro Exilados de Capela, Os Exilados de Capela, a gente vê que acontecem vários processos de extinção para que perdurasse a forma humana, a árvore genética humana que mais fosse propícia para o nosso adiantamento moral, intelectual e para a nossa concepção realmente, né, de humanidade. Então, até chegarmos lá, os seres da natureza, os grandes engenheiros, eles foram realmente moldando e estimulando, né, assim, propiciando processos em que uma espécie ou outra foi ficando para trás, né, na seleção natural. E tudo isso, gente, foi organizado. A gente está aqui com essa forma, com 2 olhos, com braços, com pernas, andando de maneira bípede. Tudo isso foi planejado. Nada disso foi ao acaso. E muitas vezes também eles têm por objetivo dar uma lição moral no ser humano. Então a gente vê catástrofes acontecendo, desencarnes coletivos. E olha o que aconteceu com o coronavírus, né? Como que foi um processo que estava ali instalado na natureza, e aí deixando discussões políticas sobre se é algo feito pelo ser humano ou não,
a gente tem que entender que a espiritualidade está no comando de tudo. Então, se não fosse para acontecer de um vírus conseguir chegar nesse nível de pandemia, a espiritualidade não teria permitido. Então, não é simplesmente coronavírus, a gente tem gripe espanhola, a gente tem várias outras pandemias, várias outras catástrofes. A espiritualidade pode lançar a mão de uma grande seca, de um grande frio, de uma grande onda de calor, de um terremoto, de um maremoto, de um tsunami, né? A gente tem aí uma infinidade de possibilidades que o nosso planeta oferece para que a espiritualidade atue sobre a humanidade, dando uma lição, dando uma resposta didática com a natureza, né? Então a natureza permite isso. Então vamos lá. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam os fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem. Então, os espíritos que estão dirigindo, eles não habitam a Terra, eles regulam e dirigem conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? No mundo espiritual? São seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou o que foram. E aí que eu acho legal que o que serão ou o que foram é que mostra que, de uma certa forma, todos os espíritos podem contribuir, né? Então a gente vê nas obras de André Luiz, por exemplo, como que a espiritualidade ali que estava próxima de André Luiz, sabia manipular os fluidos da natureza, sabia aproveitar os fluidos da natureza e contribuir para que esses fluidos se renovassem. Então a gente tem que entender que tem lugar para todo mundo nessa atuação benéfica na natureza, inclusive para a gente, para espírito inferior, para espírito superior, para espíritos que estão nas diversas gamas, né, do intermediário. Então, sim, esses espíritos não são especiais, eles são espíritos que trilharam a jornada humana e já estão na angelitude, ou que estão trilhando aí as jornadas que precisam, né, trilhar e contribuindo da forma como conseguem contribuir. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual, lá no Livro dos Espíritos. E aí os espíritos vão responder, depende do papel mais ou menos material, mais ou menos inteligente que desempenhe. Então, olha que legal, muito de acordo com aquilo que Divaldo falou, os espíritos que são mais inteligentes, mais evoluídos, eles vão presidir, eles vão organizar, eles vão arquitetar, e aqueles que são menos inteligentes vão cumprir as ordens, né? E vão atuar aí de maneira mais material. Na produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo, para produzir o fenômeno. Reúnem-se em massas inumeráveis. Então a gente vê que no planeta Terra não falta espíritos para poder realizar, né? Então assim, aí eu fico lembrando muito daquela passagem que Jesus para a tempestade, e eu consigo, quando eu leio essa questão, imaginar Jesus com a sua imensa autoridade moral, comandando os espíritos que estão ali atuando para poder organizar para ele da maneira como ele quer aquele mar, né? Então Jesus, assim, como autoridade plena do planeta, ele tem essa percepção clara de onde e como interferir, da maneira como ele deve usar da sua autoridade para poder manipular a natureza em consonância, em respeito à lei de Deus, para que a gente consiga absorver uma lição didática, né? Então eu fico lembrando disso. E também, né, os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, com livre-arbítrio, ou é o impulso, o instinto irrefletido? E aí, de novo, né, uns sim, outros não. E aí a gente vai lembrar de novo, né, aqueles que estão agindo de maneira inconsciente são aqueles que são
dos reinos inferiores, né? Então, o espírito, por exemplo, a gente não pode dizer que o princípio espiritual que habita uma minhoquinha tá ali pensando, ai meu Deus, agora estou cumprindo a minha função na Terra, que é, né, organizar aqui esse planeta. Não, ali é um instinto, é um determinismo divino, né? Ali há uma consciência latente. Então não há ali um livre-arbítrio. Mas os espíritos, quanto mais evoluem e mais atuam e melhor atuam, mais consciente é a sua percepção, né, dessa atuação. Então, os espíritos angelicais, por exemplo, vão atuar de maneira super consciente, de maneira super inteligente, de maneira super bem preparada. Não há ali, né, nenhum acaso, nenhuma sorte. Há realmente uma preparação espiritual e uma consciência profunda, né, do que está acontecendo com a Terra, da destinação do ser humano, né, porque também não adianta organizar o planeta e isso não está em consonância, né, não está ali alinhado aos planos para o que a humanidade precisa, né? Então, assim, tudo isso tem que ser feito de maneira muito inteligente, né? De maneira muito organizada. E são muitos os espíritos que estão envolvidos nessa tarefa e todos têm que estar alinhados e diretamente envolvidos e dedicados ao Cristo para poder exercer essa tarefa de maneira efetiva, de maneira que acompanhe a necessidade do planeta e que esteja assim totalmente, né, ligada àquilo que Deus também está planejando para nós. Sob uma imagem pueril, se nos ativermos à forma, a alegoria oculta frequentemente grandes verdades. Então a alegoria, ela oculta, ela traduz de maneira assim enigmática grandes verdades. Toda mitologia pagã, aliás, não é mais, na realidade, do que um vasto quadro alegórico das diversas faces, boas e más, da humanidade. Para quem lhe busca o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as fábulas da atualidade. Então, para quem busca o espírito da letra, o espírito, a essência do conto, da mitologia, da fábula, né? Consegue aí um curso da mais alta filosofia. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo. Então, qual que é o absurdo de pensar nos seres como as fadas e os duendes e os espíritos do fogo e devas e silfos e trolls e trasgos, enfim, é você tomar a forma alegórica pela essência. É você confundir o verniz cultural com a verdade eterna, né? Então a gente tem sim esse verniz cultural da ideia de fada, mas a verdade eterna ela não tá nessa forma da fada. Não tá na história da fada. Não tá, por exemplo, nos diversos filmes que tem de fadinha aí, que principalmente para o público infantil é extremamente explorado, né? A história da fada, a ideia de fada. Mas a verdade eterna é que existem seres incumbidos realmente de realizar as transformações, né, no planeta, de colaborar para que as estações mudem de maneira alinhada, de maneira correta, de maneira harmônica, de maneira sistêmica. E que essas transformações, elas contam com diversas inteligências, desde aquelas mais simples quanto aquelas mais elevadas. E essa citação é do livro A Gênese. E aí, uma última reflexão para a gente pensar bastante, né? E eu acho que eu falei muito dessa coisa da nossa relação com a natureza e como que o ser humano está vivendo, né, em relação a isso, já que a gente gosta tanto de pensar nos mitos, nos seres encantados, vamos pensar também na gente um pouquinho, e aí eu consigo, assim, fazer uma associação grande com as nossas descobertas sobre os orbes felizes e como que é a ação dos espíritos, né, na natureza ou no meio ambiente dos orbes que são mais adiantados, né? A interação de encarnados e desencarnados nos processos e fenômenos naturais, nos orbes mais evoluídos, essa interação
ocorre em plena harmonia com a lei de Deus. Há um aproveitamento integral, sustentável e inteiramente consciente de todos os recursos naturais e de suas transformações, de modo que os habitantes vivem em uníssono com a saúde do planeta. Eles vivem em uníssono com as leis de Deus. Então, eles conseguem extrair o que precisam e retribuir o que lhes é devido. Então, eu acho que o mais bonito da relação dos orbes felizes com a natureza é que essas humanidades evoluídas, conscientes, moralmente evoluídas e intelectualmente também, elas conseguem ter uma vida plena e uma vida integral com o planeta. Entender que a gente recebe e a gente retribui. Né? Então, naquela oração de São Francisco, porque é dando que se recebe, né? Então a gente pensa nisso. A natureza é assim também. É dando que se recebe. E a gente precisa aprender a retribuir a natureza antes que ela nos falte. Antes que a gente perceba que a gente cometeu crimes contra a natureza que serão dificilmente reversíveis, né? Dificilmente consertáveis, dificilmente contornáveis. Então, assim, é pensar que faz parte do nosso processo evolutivo não entender a natureza completamente, ter dificuldade para criar mecanismos científicos e tecnológicos que, que equilibram as nossas necessidades humanas e a necessidade do planeta, mas que essa é uma missão importante e que a gente vai conseguir ver a felicidade no planeta Terra e essa marca de evolução, se é que o planeta Terra um dia vai chegar nessa marca de evolução, se não é que a gente aqui vai para um outro planeta, né, para poder viver isso, eu não sei quais são os planos, mas essa marca de evolução tem a ver com uma harmonia inteira dos seres humanos entre si, do ser humano consigo mesmo, do ser humano com aquilo que Deus proporcionou, com aquilo que Deus criou. Então é aquele momento em que a gente não tira nada sem retribuir, em que a gente não destrói nada sem reconstruir, sem aproveitar de maneira realmente lúcida, cristã e consciente. Então fica aí para a gente essa lição. Eu vou deixar aqui esse slide com é, é, a nossas referências bibliográficas, né? E eu espero que tenham sido momentos bons de reflexão, que a gente consiga realmente aprender bastante sobre isso e levar essa reflexão para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, observar a obra de Deus e a natureza com a complexidade e o valor, né, que ela tem, sem a natureza, sem o corpo físico, sem toda essa estrutura ampla, diversa e maravilhosa e rica que a gente tem para reencarnar, as nossas possibilidades seriam outras, né? Então é realmente ter gratidão, porque Deus está aí colocando em nossas mãos recursos preciosos e a gente precisa aprender a lidar com todos os recursos, né? Então eu acho que a gente extrapola a ideia de espíritos que cuidam da natureza para entender que a natureza, por si só, já deve fazer parte do nosso planejamento espiritual, porque é com o planeta Terra e com a reencarnação que a gente está aí conseguindo evoluir. Então a gente deve muito sim a todos esses recursos, a esse planeta, à natureza, ao ar que a gente respira, a gente deve sim o respeito e a valorização porque são os instrumentos de evolução para a gente, né? Então agradeço a todos, desejo uma boa noite e vou finalizar com a oração. Amigos espirituais, nós agradecemos do fundo dos nossos corações tudo aquilo que pudemos refletir aqui juntos e nós pedimos ao Mestre que fortaleça as nossas intenções de melhora, as nossas intenções de crescimento, as nossas intenções de aprendizado, que nós possamos cada vez mais aprender, refletir e levar para o campo do sentimento e das ações aquilo que realmente estudamos, que nós possamos de alguma maneira levar para o nosso dia a dia a gratidão, a valorização,
o respeito à obra da criação. Respeitar a criação de Deus é respeitar o nosso próprio Pai Celestial. Valorizar a obra de Deus é valorizar o nosso próprio Pai Celestial. E contribuir para essa criação é também uma maneira de adorar e glorificar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Que possamos aprender com o exemplo dos nossos irmãos maiores, que respeitam, valorizam e colaboram para a criação de Deus. Esteja conosco, Mestre, e que assim seja. Eu agradeço a companhia e a atenção de todos e a gente se vê no próximo estudo. Tchau, tchau!